Paz do Senhor para todos. Passa muito tempo em que eu desejo contar essa história para vocês. A primeira história do universo. A primeira história existente na face da terra. A primeira história contada para Adão e Eva. Sim, a primeira história desta terra. E é a seguinte: estava um Senhor dos Espíritos, Deus Todo-Poderoso, com aventuras e com ideias bonitas, ideias boas, de fazer coisas bonitas, de construir coisas grandes, coisas poderosas. E para tal, ninguém o podia assistir, ninguém podia apreciar as obras das suas mãos. Pôs no seu coração criar o primeiro anjo, a primeira criatura angelical, e ele deu o nome de Lúcifer, perfeito entre as depois. Então, todas as outras criaturas, quando viam a Lúcifer, eles viam a perfeição do seu Senhor. No início, Lúcifer abriu seus olhos e viu o seu Criador, e o amou, e o adorou, e gostou Deus da sua obra. A sua obra estava somente a iniciar. Assim Deus formou as galáxias, assim Deus formou os planetas, assim Deus formou o universo, as estrelas e todas as coisas que existem, e eram lindas e eram poderosas, mas quem podia assistir? Então Deus formou milhares, milhões de milhões, miríades de espécies de anjos. Deus criou, e todos os criou como filhos. Deus os criou como filhos. E o anjo, na qual podia anunciar as suas grandes maravilhas, as suas leis. O anjo que podia ser apreciado por outros anjos, ser escutado por outros anjos, na qual podia levar a palavra de Deus para todo o universo, seria Lúcifer, a primeira criatura, perfeita entre as demais, perfeita e linda, pura e santa, anjo Lúcifer. Assim foi, uma verdade estava escondida nessa história, porque Deus criou a luz e criou anjos de luz, anjos para a luz, anjos para a vida, anjos para o adorarem. E os anjos não tinham a lei de o adorar, de adorar a Deus, mas eles o adoravam por amor, porque era uma obra de amor que o Senhor estava a criar. E todas as coisas que o Senhor criara eram boas, lindas e famosas e fabulosas e grandes, até que os anjos apreciaram e louvaram a Deus, cantaram glórias para Deus, que criou todas as coisas lindas e bonitas, criou todas as coisas perfeitas, todas as coisas apreciáveis. E entre luz e luz, entre céus e céus, entre galáxias e galáxias, entre belezas e belezas, entre brilhos e brilhos, existia um sítio escuro, um segredo. E esse segredo, quem perguntou ao Pai foi Lúcifer. Pai, me ensinaste todas as coisas da luz, então por que não me ensinas aquela coisa das trevas? E o Senhor, Deus, Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ele com tristeza respondeu para o seu filho: Lúcifer, te criei para a luz, Lúcifer, te criei para a vida, Lúcifer. As trevas não faz parte da sua vida, porém tu és luz. Lúcifer continuou ensinando a luz sobre todos os anjos, para todos os anjos. E quem era Lúcifer? Perfeito entre os anjos. Naquele dia, Lúcifer pensou no seu coração: existe um segredo nas trevas, e ele, ocultando-se do Senhor seu Deus e planificando no seu coração conhecer as trevas, assim ele planificou, e foi por sua livre e espontânea vontade, pelo propósito do seu próprio coração, conhecer as trevas. E voltando das trevas, ocultou o seu plano, o seu negócio
do Criador. Mas o Criador, que sabia o que se passava no coração de Lúcifer, entristecia-se, porque Lúcifer foi criado como filho do Todo-Poderoso, do Senhor dos Espíritos. Esta palavra foi a primeira palavra que se falou para o Deus poderoso, o que é Jeová, o que é Rei dos Reis, e o que reina, o que diz eu sou. Então, o Senhor dos Espíritos, na sua criação, criou tudo perfeito. E Lúcifer, na sua busca do conhecimento sobre as trevas, umas trevas que o Senhor não lhe ensinou, ele aprendeu uma coisa, a ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal viu Lúcifer ser uma novidade, uma coisa boa, uma coisa que o seu Criador não tivera ensinado. A ciência do bem e do mal. E Lúcifer, ensinando as coisas de Deus com toda alegria, com toda força, escondia a ciência do bem e do mal para si, de tal modo que ele quis mostrar que a ciência do bem e do mal poderia sobrepujar a grande luz, os grandes conhecimentos que Deus dava aos seus, sabendo que Deus dava aos seus filhos, anjos, a partir do próprio Lúcifer. E essa ideia é uma ideia na qual Lúcifer propunha sobre os anjos um novo reino, uma nova ordem, uma governação mais agradável, mais apreciável e mais diferente, uma governação com o conhecimento não só da luz, mas também das trevas, não só das bondades de Deus, mas da ciência do bem e do mal. Aí estava Lúcifer à frente dos anjos. Em sua maioria, ele não falava dos seus conhecimentos, mas alguns anjos ele conseguia falar do seu conhecimento do bem, da ciência, do mal e do bem. A esses anjos ele veio iludindo paulatinamente, pouco a pouco, com todas as filosofias, com todas as ideias, com todos os conhecimentos diferentes, um ensinamento novo. E tal ensinamento novo propunha uma nova religião, uma nova adoração. Propunha-se sentar no trono de Deus para governar diferente, com uma ideia melhor que de Deus. Deus, conhecendo o que se passava em Lúcifer, manteve-se calado e entristecido por ver o seu filho a se revoltar, por ver seu filho se tornar inimigo das coisas que ele criou, por ver seu filho a se afastar dele próprio. Então Lúcifer e mais anjos, muitos anjos, milhares de anjos, entre todos os anjos do céu, uma terça parte, são muitos anjos. Lúcifer, com essa terça parte, ele propôs e criou uma solene congregação, convocou todas as hostes angelicais para se decidir qual era o reinado que poderia perdurar. E ele propunha-se: Senhor dos Espíritos, Pai nosso, Criador de todos os anjos, afasta do seu trono para eu sentar e apresentar uma ciência que não nos ensinaste. E o meu reino, se for melhor entre milhares de anos, assim vai permanecer eternamente. Mas se o meu reino tiver falha e não for o melhor, o seu reino permaneça para sempre. E os anjos esperavam uma resposta do Senhor, o Criador, que conhecera todas as coisas que Lúcifer pensava e sabia que já isso estava para acontecer, porque o nosso Deus já conhecia desde aquele momento até o final, o último dia do juízo. Então Deus, no seu silêncio, propôs o livre arbítrio.
Assim os anjos não foram chamados por Deus para ficarem com Deus. Nem os anjos foram forçados para irem a Lúcifer e ficarem com Lúcifer. Todos escolheram e alguns tinham uma grande guerra por travar no seu coração entre escolher o Senhor dos Espíritos ou escolher Lúcifer. Assim começou uma batalha no céu. Cada anjo tinha que escolher quem ele ia seguir. A saber, se fosse Deus, era para sempre com Deus, o Senhor dos Espíritos. E se fosse Lúcifer, era para sempre com a criatura que queria ocupar o lugar de Deus. Nesse momento, o Criador do céu e da terra levantou do seu trono. E Lúcifer pensou, agora vão me entregar o trono, agora vão me entregar a coroa, agora eu estarei no lugar de Deus, agora eu vou receber a adoração de todos, agora eu serei Deus. E o nosso Deus Todo-Poderoso, vendo que uma terça parte dos anjos dos céus se colocava no lado de Lúcifer, ele se pôs em pé e saiu do trono em que estava. Aonde? Na primeira cidade, aonde se decorreu a primeira história. Essa cidade, no céu, chama-se Jerusalém. Jerusalém foi a primeira cidade. Adão e Eva ouviram essa história. E Jerusalém foi a primeira cidade. O que aconteceu quando o Senhor se levantou? Isso eu contarei já a seguir. Continuo a contar isso no vídeo.